Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição você vai ver: Lei antimanicomial completa 20 anos e o Poder Judiciário de Minas acompanha esses pacientes de maneira humanizada. E há 20 anos também, a Justiça Mineira acolhe o infrator que sofre de transtornos mentais por meio do programa Pai PJ. Tribunal de Justiça investe em ações e projetos voltados para melhorar a educação de crianças e adolescentes. Pandemia dificulta o acesso de crianças e adolescentes à educação. E a Justiça em Minas amplia o processo de transformação de processos físicos em arquivos digitalizados. A lei antimanicomial foi sancionada em 2001 para acabar com a cultura que determinava que o lugar de pessoas com transtornos mentais era em manicômios. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais criou há 20 anos um programa que acompanha essas pessoas que, por conta desses transtornos, entraram em conflito com a lei e concluiu que muitas vezes elas precisavam não do cárcere, mas de tratamento. Há 20 anos, todo mês de abril se comemora a criação da Lei da Reforma Psiquiátrica no Brasil. Essa mudança é um desafio antigo, vem desde a década de 70. A importância desse momento é a coroação de uma luta que se inicia em 1970, quando realmente todos aqueles operadores do direito, aqueles preocupados com a saúde mental, viram a necessidade de dar cidadania a essas pessoas portadoras de doença mental, que estavam completamente depositadas em manicômios judiciais. Em Minas Gerais, quando se fala em manicômio, logo se lembra da cidade de Barbacena, que fica no interior do estado, a 170 quilômetros da capital mineira. O município abrigou por muitos anos o maior manicômio do país, o Hospital Colônia de Barbacena. Fundado em 1903, estima-se que cerca de 60 mil pessoas tenham morrido no local, em situação que ficou conhecida como o Holocausto Brasileiro. Não só pacientes com distúrbios psiquiátricos viviam no hospital, mas prostitutas, negros, pessoas em situação de rua, mães solteiras e usuários de drogas. O hospital era a solução para os problemas e situações que incomodavam a sociedade conservadora na época. A situação começou a mudar a partir de 1960, com a revolução no sistema de saúde mental proposta pelo psiquiatra italiano Franco Basaglia. Aqui no Brasil, o movimento antimanicomial começou em 1987, com a intenção de que as instituições tivessem um perfil de tratamento e de reabilitação e não de prisão. Anos depois, em 2001, a Lei da Reforma Psiquiátrica marcou o início de grandes mudanças para a proteção e direitos das pessoas com transtornos mentais. Barbacena foi um marco, mas nós que contávamos que nesses 20 anos avançaria, inclusive pela imposição da lei, foi para nós uma grande surpresa, nesse ano que passou, descobrir que as coisas continuavam como estavam há 20 anos atrás. Triste, porque encontramos pessoas já lá depositadas, desculpem o termo, mas depositadas, há mais de 20 anos. Para somar esforços em acolher esse tipo de público, o Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário Portador de Sofrimento Mental, o Pai PJ, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cuida de perto de pacientes que sofrem de transtornos mentais e que cometeram crimes. O Pai PJ surge um pouquinho antes da Lei 10.216, mas no calor, na ebulição de toda a discussão que estava sendo feita para a aprovação da lei. Então, a gente já surgiu imbuído dos princípios da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, visando também para esses pacientes, esses que têm uma relação com a justiça, que eles pudessem ter o tratamento, pudessem ter o acompanhamento e acessibilidade a seus direitos. Em 2020, o Pai PJ instituiu uma portaria que determina a revisão psicossocial de todos os casos de pacientes que ainda estavam internados no manicômio de Barbacena. Uma equipe de médicos psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais acompanhou esses pacientes. Então, nós fizemos um exame de cada paciente e depois desse exame nos reunimos com a equipe do hospital e discutimos cada caso.
E dessa discussão, tínhamos, à época, 113 pacientes lá, 13 pacientes já haviam recebido a medida judicial para desinternação. Ao final dessa ação, verificou-se que 88 desses 100 pacientes tinham condições de fazer o seu projeto terapêutico em condições não estavam em crise. O Adriano foi um desses pacientes acompanhados pela equipe do Pai PJ. Ele foi preso em 2014 e depois de 7 anos transferido para o Hospital de Barbacena. Em janeiro deste ano, ele foi para a casa da família em Belo Horizonte. Demorou, mas eu fui, graças a Deus, né? Demorou muitos anos. Fiquei uns 7 anos na cadeia. Cadeia, tratamento, remédio, tudo controlável. Cadeia não é fácil sobreviver na cadeia, não, é difícil demais. Graças a Deus, né, que eu tive pelo menos uma oportunidade, né, do jeito que aconteceu as coisas, não tinha nem reação, não. Eu acho bom, né, velho, porque senão não tinha saído da cadeia, não. Aí me tá lá até hoje, lá naqueles hospital lá, velho. Aí eles me deu uma solução pra mim, né. Graças a Deus. Solução também para a mãe do Adriano, que se sente bem com o tratamento recebido pelo filho. Eu senti tão bem, eu não sabia do Tribunal de Justiça, do Pai PJ, eu não sabia. Quando eles me procuraram, aquilo foi uma coisa muito boa para mim, me ajudou muito, me ajudou e tem ajudado muito. Eles marcou o médico para ele, marcou o tratamento para ele, me ajudou ele a sair de lá, de Barbacena, aqui de Bicas, ser transferido para o camp, fazer um tratamento, fazer uma avaliação lá, me ajudou em tudo. O Pai PJ já atendeu mais de 2.000 pacientes em todo o estado. E para o juiz Fernando Nigro, coordenador do programa, todos têm direito à ressocialização. A lei da reforma psiquiátrica veio nesse sentido também reforçar a posição de sujeito, né, dessas pessoas, dos chamados loucos, né? Eles são sujeitos, têm os seus direitos e um direito fundamental que eles têm é o direito ao tratamento, o tratamento adequado que visa a reinserção social e não a mera segregação. Já não se aceita mais o indivíduo por ter alguma espécie de deficiência mental ou intelectual, que ele fique segregado da sociedade. O local dessas pessoas é a sociedade, é o meio aberto, e o Pai PJ desenvolve há 20 anos essa atividade que apresenta aos respectivos juízes as possibilidades para que esse plano de tratamento terapêutico se dê em meio aberto. Ele precisa de tratamento. Agora, tratamento como? Não de agentes penitenciários. Ele precisa de médicos, de enfermeiros, de psiquiatras, de psicólogos e assistentes sociais. É isso que diz um hospital terapêutico. Ele é um doente. E no próximo bloco, a Justiça Mineira avança rumo à meta de tornar virtuais processos que tramitavam em papel. A modernização do Judiciário Mineiro, com a tramitação de 100% dos processos por meio eletrônico, é uma das principais metas da atual gestão. E cerca de 500 mil já foram virtualizados. O trabalho é intenso. Mais de 500 mil processos já foram digitalizados e virtualizados na Justiça de Minas Gerais, principalmente os processos cíveis. No Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, a tarefa teve início no final do ano passado. Na época, eram digitalizadas 450 folhas por dia. Hoje, esse número ultrapassa as 2.200 páginas. Nós estamos com 102 colaboradores hoje no projeto de virtualização. O espaço físico também aumentou bastante. Por conta disso, a gente conseguiu trazer esses trabalhadores para cá. O número de processos aumentou demais também. É mais ou menos trabalhados 500 processos por semana e hoje a gente tem trabalhado quase 2, 3 mil por semana. A virtualização hoje é o programa carro-chefe do tribunal e o tempo está correndo. Então nós precisamos aumentar a estrutura para aumentar a velocidade e, se necessário, aumentaremos mais ainda. Todo o processo de digitalização e virtualização é um dos pilares do programa Justiça Eficiente, lançado no início da atual gestão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Então, hoje, nessa nova visita que nós estamos fazendo aqui ao Fórum Lafayette, nós estamos verificando que foram aumentados os espaços, né? Nós já estamos aí com praticamente 500 mil processos digitalizados e nós queremos acelerar isso agora com novas empresas que vão começar a digitalizar também os processos junto com a equipe que aqui já está. A meta do projeto de virtualização de processos é digitalizar todo o acervo de 3 milhões de processos físicos até julho do ano que vem. O trabalho de virtualização será realizado em parceria com instituições públicas e empresas privadas que atuam com tecnologia para colaborar na digitalização desses autos. Vai agilizar a prestação judicial, né? O processo tem que ser decidido a tempo e hora e com qualidade. Então, isso é um grande passo nesse sentido. O presidente Gilson Lemes disse que as parcerias com diversas entidades contribuem para acelerar o processo de virtualização na capital. E a expectativa é que o projeto Virtualizar comece a receber também os processos criminais. Diversas empresas, entre OAB, Ministério Público, Defensoria Pública, diversas empresas que aderiram e estão participando da Advocacia Geral do Estado, né? Que estão colaborando com o Poder Judiciário e os próprios advogados que procuram digitalizar aqueles processos de seu interesse. Então é uma parceria grande. Com certeza, no final da gestão, a gente vai, se Deus quiser, poder entregar o tribunal já todo eletrônico. Confira os destaques da semana do Judiciário Mineiro. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, conduziu reunião que abordou as ações coletivas que envolvem um rompimento da barragem de Fundão, ocorrida em Mariana no ano de 2015. Integrantes do Ministério Público Federal, do Ministério Público de Minas Gerais, da Defensoria Pública Estadual, da mineradora Samarco e dos governos de Minas e do Espírito Santo solicitaram apoio do Tribunal Mineiro para viabilizar um acordo por meio de conciliação. Com a tragédia, rejeitos de minério poluíram a bacia do Rio Doce, com reflexos até a foz do rio no estado capixaba. Aconteceu também na sede do Judiciário Mineiro uma reunião do presidente do TJMG com prefeitos do movimento 100 Mais, que reúne municípios com mais de 100 mil habitantes. Os prefeitos pretendem que o TJ faça a intermediação de um acordo com o governo do estado de Minas Gerais para negociar a retomada dos repasses de verbas vinculadas à saúde. E o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, participou do seminário Diálogo sobre a Agenda 2030 no Poder Judiciário, promovido pelo Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça. Ele ressaltou a eficaz atuação do Tribunal de Justiça de Minas, que, por meio do Sejusc de segundo grau, mediou um acordo histórico entre a mineradora Vale e o Estado de Minas e as instituições públicas sobre os danos socioeconômicos e ambientais causados pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, em 2019. Gilson Lemes disse ainda que a atuação proativa do Judiciário Mineiro está de acordo com as diretrizes da Agenda 2030. A atuação do Tribunal de Justiça de Minas e dos demais envolvidos neste acordo está em perfeita sintonia com as diretrizes da Agenda 2030, posto prevê a recuperação dos patrimônios socioeconômico e socioambiental através de programa de transferência de renda à população atingida, de projetos para a bacia do Rio Paraupeba e de segurança hídrica, de mobilidade e fortalecimento do serviço público, prestigiando o bem-estar da população e as ações que visam ao desenvolvimento sustentável. E daqui a pouco, uma entrevista com a assessora técnica especializada do Tribunal de Justiça de Minas, que vai falar sobre a Semana da Integridade. O texto constitucional é claro: a educação é um direito de todos e um dever do Estado. Em Minas Gerais, a Justiça desenvolve ações e projetos que contribuem para estimular a educação de crianças e adolescentes. A educação é um direito fundamental previsto na Constituição de 1988. É importante para garantir o desenvolvimento humano, como destaca o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Tiago Pinto. A dignidade na possibilidade de adquirir conhecimentos técnicos e se desenvolver como pessoa. É isso que a Constituição garante através de norma
que se executa em harmonia com os estados e com o município. Essa condição de direito na relação contraposta de dever, ela se equaciona dando direitos ao cidadão e deveres ao Estado na execução desses programas, com garantias mínimas com relação à educação básica, né? E obrigatório com relação à educação fundamental. A educação fundamental ela é obrigatória, esse é o dever do Estado. Se, por um lado, estados e municípios devem investir em escolas, professores e gerir a oferta de educação, por outro, os pais ou responsáveis têm o dever legal de manter a criança e o adolescente matriculado em instituição de ensino. Mas as desigualdades relacionadas à garantia desse direito ficaram ainda mais evidentes desde a declaração da crise provocada pela pandemia da Covid-19. Dados publicados pelo UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, apontam que no Brasil, em 2020, mais de 5,5 milhões de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos ficaram sem atividades escolares por causa da pandemia. Para permitir que alunos carentes consigam um meio de acessar as aulas no formato remoto, a Vara de Execuções Penais de Contagem doou mais de 450 celulares para a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte. São aparelhos apreendidos na penitenciária Nelson Hungria e que, por lei, não podem ser comercializados. A reparação técnica dos telefones foi feita por uma empresa paga por meio de verbas pecuniárias. Os aparelhos eles foram não só reformatados, mas também foram consertados. Pequenos reparos, e ficaram todos assim, em situação de novos. Foram 461 aparelhos que nós pudemos entregar para a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte em perfeito estado de uso. A subsecretária de Gestão da Secretaria de Educação de Belo Horizonte, Natália Araújo, explica quais critérios foram usados para que alunos de 76 escolas municipais fossem beneficiados com os aparelhos. Esses alunos foram, sim, mapeados desde o ano passado e é priorizada a eles, né, a esses que têm mais dificuldade, porque às vezes estão numa família com mais filhos, há um equipamento só nessa casa, há uma situação de emprego em que às vezes a mãe, né, a família às vezes é monoparental, a mãe é a única a chegar em casa com esse equipamento, mas chega muito tarde, num horário que não é um horário bacana para as crianças. Então, tudo isso é mapeado, sim, para a gente priorizar a distribuição àqueles que mais precisam do equipamento. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais também investe em projetos permanentes voltados à educação, como a Orquestra Jovem e o Coral Infanto-Juvenil. Este ano, a orquestra completa uma década de atividades e o coral, 9 anos. Mais de 960 crianças e adolescentes das diversas unidades de acolhimento das comunidades e aglomerados com alto risco de vulnerabilidade social e adolescentes institucionalizados em medida de internação na capital mineira passaram pelos projetos. Atualmente estão matriculadas na Orquestra Jovem e no Coral Infanto-Juvenil cerca de 260 crianças e adolescentes. O João Pedro Mota foi um desses alunos e hoje é instrutor da orquestra. Ele diz que as atividades do projeto o ajudaram também a se concentrar nos estudos. A música exige que você esteja completamente presente e aos poucos você vai se acostumando com esse nível de concentração tão alto, você se acostuma a ficar presente ali por períodos de tempo prolongados e isso reflete em outras partes da sua vida. Você passa a conseguir ler e se concentrar na leitura por mais tempo, sem ter que mexer no celular, porque você já condicionou o seu cérebro a isso. Então é muito benéfico. Luciene Villani é a maestrina dos projetos em que as crianças e os adolescentes estão inseridos. Ela diz que a música contribui para o desenvolvimento da função cognitiva dos alunos. Desenvolve habilidades como concentração, raciocínio, percepção, equilíbrio, relaxamento. E, naturalmente, essas condições auxiliam definitivamente no desenvolvimento cognitivo, além de despertar a sensação de prazer e felicidade, que também são elementos cruciais em um processo educacional. É bom também lembrar que, por meio da música, se tem uma grande aquisição cultural
que, somada a tudo que já falamos, nos dá mais embasamento nessa afirmação sobre a importância da música no desenvolvimento e aprendizagem dos jovens. A desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas, ressalta que a educação não só transforma pessoas, mas o país. Então a educação é assim a peça-chave de um país. A gente conhece o país pela educação que o povo tem. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais realiza a Semana da Integridade, um período para refletir sobre as ações que podem manter a instituição atuando com ética e dentro da lei. Quem vai nos explicar um pouco mais sobre isso é Tatiana Camarão, assessora técnica especializada da presidência do Tribunal de Justiça de Minas. Bem-vinda, Tatiana. Eu que agradeço aqui o convite, o honroso convite que me foi feito para falar desse tema tão importante para o Tribunal de Justiça de Minas. Bom, antes da gente mencionar a realização da semana, é preciso entender o que é exatamente esse programa Integridade, do que se trata, o que ele tem de objetivo. O Programa de Integridade ele é um conjunto de sistemas, ações, iniciativas que buscam colocar as instituições, tanto as instituições públicas quanto as privadas, em conformidade com a lei e com a ética e com as boas práticas de governança. Essa é uma iniciativa recente do tribunal? Esse programa ele foi concebido em 2018 dentro de um sistema da integridade em que nós tivemos a regulamentação da Lei Anticorrupção Empresarial por meio da Resolução 880, a criação de procedimentos e documentos padronizados. Então, ele é um dos eixos temáticos, digamos assim, no que diz respeito a esse sistema, essa engrenagem de integridade que está sendo implantada no tribunal. Muitas vezes, quando se pensa em ética, se imagina também a conduta individual, particular, de cada pessoa. Pensando em uma empresa que é preciso agir em conjunto, né, uma representação em conjunto, o que exatamente essa semana propõe? É para que se pense individualmente ou coletivamente nessas atitudes, comportamentos? Bom, é importante a gente notar que a gente tem dentro do tribunal uma estrutura, que é a estrutura pública, em que nós temos aí os magistrados, servidores, e essa estrutura se relaciona também com o ambiente privado, que são os contratados, os prestadores de serviço e todos esses, digamos assim, esses agentes, esses componentes que eu estou citando aqui, eles fazem face de uma mesma moeda. Então, nós temos hoje uma estruturação interna preocupada em se estabelecer a eticidade, preocupada com o comportamento ético, com a integridade, mas também é necessário nós pautarmos essas regras para aqueles que se relacionam com o tribunal, que são os licitantes, os contratados, os fornecedores. Então, nós temos aí um momento, inclusive, de lançamento de uma cartilha voltada para esse mercado, que é a cartilha dos fornecedores, buscando eticidade nas negociações que são feitas pelo Tribunal de Justiça de Minas. E no que exatamente consiste a realização da semana? A modulagem que nós criamos, nós vamos ter palestras, apresentações de autoridades que vão tratar sobre essa temática, vamos ter lançamentos de produtos, vai ser firmado um pacto com a Controladoria Geral da União, com a CGU. Então, nós temos várias ações previstas, diversificadas e que envolvem palestras, mas também vamos ter lançamentos de produtos gerados pelo próprio tribunal. Nós tivemos informações de que essa iniciativa pode ser replicada em outros municípios, é verdade isso? Veja bem, a CGU, Controladoria Geral da União, ela reconheceu o Programa de Integridade do Tribunal de Justiça de Minas como um programa de boa prática, de referência no país. E está, então, iniciando um piloto em que o nosso programa vai ser levado para os municípios para que eles também possam implantar e adotar e assumir esse compromisso com a integridade. Então, é um reconhecimento da excelência do programa. E é muito importante para aqueles que atuaram e participaram ativamente, eu falo que é meritório, né, saber que esse programa está tendo tanto destaque de um órgão que pertence ao Poder Executivo, reconhecendo a excelência desse programa. Muito obrigado pela participação, Tatiana. Eu quem agradece mais uma vez. O Justiça em Questão fica por aqui.
mas você pode acessar o nosso conteúdo no canal youtube.com/Justiça em Questão. Se tiver comentários ou dúvidas, basta enviar mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o nosso WhatsApp. O telefone é 31 98462 1532. Um grande abraço para você e até a próxima edição.